Oi, gente! Vou começar mais um vlog de leitura e eu vou reunir nesse vlog alguns livros de fantasia que eu acho que tem tudo para ser 5 estrelas. Vou ver se eu acerto no meu palpite de que essas fantasias vão me surpreender, vão ser até um pouquinho diferentes aí, que eu estava apostando aí que eu vou gostar bastante. Eu já comecei uma, que é Cidade de Jade. Esse livro aqui, eu vi que ele é muito bem comentado lá fora. Até era uma trilogia que estava sendo muito aguardada aqui no Brasil. E agora ele saiu pela Alta Novel. E foi um livro que foi escolhido para ser um livro viajante lá do meu grupo do projeto do Catarse. Eu abri esse benefício novo, a gente não tinha livro viajante antes. E daí algumas pessoas se mostraram interesse, daí eu coloquei lá, né, o que o pessoal achava da gente fazer grupos de livro viajante, o pessoal super topou. Então eu abri 3 grupos de livro viajante mês passado, que daí a gente já escolheu os livros. E agora eu abri mais um outro grupo, porque tinha muitas pessoas interessadas. Então no total deu 4 grupos de livros viajantes, são grupos comigo e mais 5 pessoas. Então, no total, tem 20 pessoas lá no Catarse que estão participando de livro viajante. Nesse daqui, então, é um grupinho com mais 5 meninas. É o primeiro livro que eu tô lendo. Na verdade, eu sempre vou ser a primeira pessoa a ler e fazer as anotações aqui no livro. Então, eu já tô marcando algumas coisas, estou escrevendo no livro. Olha aqui, ó. Mas o problema, gente, é que a diagramação desse livro é muito apertadinha. Não vai ter muito espaço pra gente comentar nesse livro. Eu tô tentando aqui, ó, escrever em alguns espaços. No final do capítulo aqui eu escrevo algumas coisas também. Então vai ser um livro que eu vou estar anotando e depois cada uma das meninas vão ler e anotando no livro também, até chegar na última pessoa. Depois a gente vai fazer uma reunião de discussão do livro. Vai ser um projeto aí que vai durar até o final do ano, né? Até todo mundo ler ele. E daí uma das pessoas do grupo vai ser sorteada para ficar com o livro físico no final. É assim que funciona o livro viajante, para quem não conhece, porque vai ir na casa de cada uma das pessoas do grupo. Para quem tem interesse em entrar no Catarse depois para participar desse livro viajante, vai acabar entrando, na verdade, numa lista de espera para o ano que vem. Ano que vem, daí talvez alguém queira sair de algum grupo, daí eu coloco outra pessoa no lugar. Que daí seria para outros livros, né? O ano que vem a gente escolhe outro livro e tal. Mas para esses grupos que eu já fechei, esse ano já tá fechadinho, tá? Eram vagas limitadas. Mas é uma coisa muito legal, gente. Lá no meu Catarse tem alguns benefícios muito interessantes que vocês podem ter várias interações extras, né, comigo. Então dê uma conferida no link. O grupo é muito divertido também, a gente faz leituras coletivas todo mês, então venham participar. É uma forma muito legal de vocês apoiarem o meu trabalho também. Tá, agora vamos falar sobre Cidade de Jade. Esse livro aqui, ele é uma fantasia que ela é muito mais política do que mágica, mas tem poderes mágicos aqui também. Aqui nós temos essas pedras jade mesmo que proporcionam poderes, habilidades mágicas para as pessoas que possuem elas. E daí nós temos aqui meio que um sistema de máfia das Jades. Nós temos um grupo de guerreiros chamados de Ossos Verdes. Por séculos eles usam essas Jades para aprimorarem suas habilidades mágicas e defenderem esse local aqui que é uma ilha, a ilha de Kekon. Eles defendem essa ilha do domínio de estrangeiros. Então meio que os estrangeiros são proibidos de ter acesso aí a essa magia da ilha. E daí nós temos ali como protagonistas da história a família Kaul. Essa é, digamos, a família principal ali de guerreiros, defensores da ilha. E o avô deles era um cara assim super importante politicamente. Então, ele tem toda uma história lendária, o avô deles, mas atualmente o avô passou esse poder de liderança para o neto mais velho, porque o filho dele que iria assumir esse poder aí de liderança, ele acabou morrendo faz 26 anos. Então agora nós temos o Lan como líder de um clã de guerreiros. E daí tem toda uma estrutura aí desses clãs, tem o outro irmão dele, que é como se fosse o braço direito dele, daí tem uma outra irmã,
que está retornando para a cidade, para a ilha, né? Então tem toda uma estrutura política envolvendo esse clã de guerreiros e eles têm uma família inimiga que faz parte de um outro clã. E agora tá acontecendo umas coisas meio estranhas ali na ilha que eles estão investigando e parece que essa família inimiga deles está por trás disso e está ameaçando ali a segurança da ilha. Então, é mais ou menos isso que eu entendi. Então, ele é um livro que vai falar muito aí sobre guerra de gangues, máfia, e parece que envolve Kung Fu aqui na história também, porque ele é um livro com personagens asiáticos. Até você percebe isso pelos nomes dos personagens. E uma coisa que é muito confusa no começo é o fato de você entender quem é quem na história, gente. Para vocês terem noção, eu tive que ir atrás de uma lista de personagens. Olha o tamanho da lista que eu acabei imprimindo para não me perder sobre quem é quem, ó. Esses aqui, ó, é tudo da família principal ali. Esses aqui é tudo de um clã e esse aqui é do outro clã inimigo. Gente, você se perde muito nos nomes dos personagens e eu fiquei muito perdida no começo da história por conta disso. Porque às vezes chamava a pessoa pelo nome e depois chamava pelo codinome. Porque eles meio que têm um codinome ali no clã, que é a função de cada um no clã. Então eu ficava muito perdida sobre quem é quem. E essa é uma dica que eu dou pra vocês, procurarem essa lista de personagens. Ela não dá spoiler, pelo que eu olhei aqui. Só mostra o papel de cada um ali nos clãs. Se é irmão, filho de quem também, ali da família. Então, eu achei muito importante para me situar melhor na história. Então, ele é um livro um pouco mais denso, que necessita que você adentre melhor e preste bastante atenção na história. Ele é muito mais político e ele é uma fantasia adulta, gente, porque os personagens, eles têm mais de 25 anos. Eu acho que aqui até o personagem tem mais de 30 anos, ali o líder, porque ele falou que o pai dele, né, morreu já faz 26 anos, então ele deve ter mais de 30 anos. Então acaba sendo uma fantasia um pouco mais complexa politicamente, acaba sendo um livro mais estruturado ali, que demanda um pouco mais de atenção, não é uma farofa essa fantasia. Então eu já fiquei bastante intrigada com isso, porque foge um pouco aí das últimas fantasias que eu li. E vocês sabem que eu gosto muito de fantasias épicas adulta, né? Por conta de eu gostar muito do Brandon Sanderson, gostar bastante do George R. R. Martin. Então eu acho que eu tava precisando encontrar uma fantasia assim também aí esse ano. Uma nova trilogia adulta. E ele é um livro que vai falar muito sobre família, né? Essa união aí da família deles. E eu acho que vai envolver aí um pouquinho de traições, um pouquinho de busca de honra e busca por poder, principalmente. Eu acho que é um livro que promete bastante. Eu cheguei aqui, ó, quase na metade do livro, na página 178, capítulo 23, e eu tava lendo uma partezinha ali que tava um pouquinho chatinha, assim, meio repetitiva, de que não andava as coisas, parecia que tava sempre batendo na mesma tecla, mas eu tô gostando bastante dos capítulos da Shay, que é uma das protagonistas ali da família Cal, é a irmã do líder, né, que retornou ali pra ilha. E ele tá tentando colocar ela para investigar algumas coisas ali financeiras, digamos. E eu acho que os capítulos dela estão sendo os mais interessantes para mim. Mas eu tô bem envolvida, assim, com a história dos personagens, agora que deu para entender melhor quem é quem e no que eles estão tentando se meter aqui na história, o que tá acontecendo. Eu vou contando para vocês aí também o que eu vou achando ao longo da leitura, mas é uma leitura lenta, eu acho que vou demorar um tempinho para ler ele, porque eu tô anotando as coisas por conta de ser um livro viajante. Outra também é que a diagramação não ajuda, as letrinhas são bem apertadinhas, então esse livro aqui tem quase 500 páginas, mas eu acho que ele poderia ter 600, 700 páginas se ele tivesse uma diagramação mais espaçada, sabe? Então, esse daqui é um livro que só engana pelo tamanho, porque ele parece pequenininho, mas ele não é pequenininho, não. Gente, eu comprei os pincéis de varinha de Harry Potter da Quem Disse Berenice, que é uma coleção nova, e daí também comprei o iluminador de pomo de ouro, que eu vou mostrar pra vocês, que tá muito lindo. Eu vou abrir aqui pra mostrar
que eu ainda não usei eles. Ah, aqui atrás tem a explicação de cada um dos pincéis, para que normalmente você usa. Tem um pincel de iluminador multifuncional, tem um de esfumar sombra, um de aplicar a sombra e um pro côncavo. E a varinha de cada um, né? Esse aqui, então, é o multifuncional. Ele é a varinha do Rony. Eu vou usar ele para aplicar, eu acho que o iluminador mesmo, esse que eu comprei aqui. Esse aqui é o de esfumar, é a varinha do Harry. A varinha da Hermione é o de aplicar a sombra. E a varinha do Dumbledore é o do côncavo. Aqui dentro também tem a explicaçãozinha de cada um deles. Eu achei muito lindo e eu tava precisando de pincéis, eu ia comprar pincéis novos. Então, por isso que eu aproveitei. E eu comprei o iluminador porque tinha desconto. Com 2 itens, dava 20% de desconto. Então, eu aproveitei e peguei o iluminador. Só que ele é bem caro, esse iluminador. Mas a embalagem, assim, ó, sensacional. Olha que linda. Daí, quando abre aqui... Ah, inclusive aqui fala, abre no fecho. Olha que coisa linda. Quando abre, tem um espelhinho aqui dentro. Olha o espelhinho. E eu já testei ele é bem forte, bem pigmentado. Olha, gente, ele fica bem dourado mesmo, não vai focar. O meu dedo não vai focar, gente. Dá pra ver, ó, que eu passei só um pouquinho. Ele fica bem forte, bem pigmentado. E eu vou testar agora na minha maquiagem ele também. Vou testar um pouquinho com vocês, que a gente vai conversar sobre o livro. Eu ainda tô lendo Cidade de Jade. E esse livro parece muito infinito. Parece que ele não acaba nunca. Parece que eu tô lendo ele o mês todo e não acaba. Mas ele é um livro, assim, que tem horas que parece que eu não tô gostando. Que tá meio chato. Eu acho que o livro, ele enrola bastante. Ele é um livro bem lento, só que ao mesmo tempo eu paro para pensar que a história dele é bem interessante e ele tem umas coisas legais assim. Então, lembra um pouco, por exemplo, a escrita do George R. R. Martin, que é uma série épica das Crônicas de Gelo e Fogo, mas é conduzida de uma forma muito lenta, muito política. As coisas acontecem lentamente, tem muitos personagens, cada capítulo ele foca, assim, em um personagem. Eu acho que pra quem é acostumado, por exemplo, com as Crônicas de Gelo e Fogo, pode gostar dessa fantasia, né? Porque, como eu falei pra vocês, é uma fantasia adulta. E ele é bastante político, assim. Só que não tá acontecendo muita coisa. O livro todo, até essa parte que eu acho que eu tô em 60% por aí, ele tá focado, tipo, Winter's Coming, o inverno está chegando. É tipo, a guerra ali entre as famílias está chegando, a outra família tá ameaçando eles, tá provocando. E alguma treta aí pode acontecer a qualquer momento. Então, eles estão se preparando para isso. E daí tem alguns personagens que eu gosto, que é a única personagem feminina ali de protagonista da família. É a Shay, acho que é o nome dela. É a personagem que eu mais gosto. Eu gosto mais dos capítulos dela. Ela é uma personagem que ela não usa Jade por escolha própria. E ela tava fora da cidade, então agora ela tá retornando. E eu gosto dos capítulos dela, eu acho interessantes. E daí tem um primo adotivo ali da família, que ele é mais jovenzinho, ele ainda tá na academia ali, aprendendo a lutar, assim. Ele ainda tá na escola, por exemplo. E ele é um personagem gay, e ele é um dos personagens que eu mais gosto. Eu tô achando interessante também os capítulos dele. Agora, os dois personagens que são os líderes, eu ainda tô tentando ali me situar se realmente eu gosto deles. E daí, nessa parte que eu parei do livro, aconteceu finalmente alguma coisa nesse livro. Aconteceu uma coisa, assim, bem chocante, bem bombástica, que tava previsto, assim, que ia acontecer alguma coisa dessa forma, assim, pra movimentar a história. Porque eles estavam muito sem reagir, eu tava sentindo. Que tava vindo muito ataque, assim, do outro lado. E eles ali não estavam reagindo muito, eles só estavam na defensiva. E eu acho que agora esse evento que aconteceu vai mobilizar ali para eles atacarem finalmente e ter a ação do livro. Então, nessa parte que eu parei, é bem a parte que vai ter a ação do livro. E, na minha opinião, acho que demorou bastante para isso acontecer. E eu não faço ideia
do que teremos nos próximos livros, além desse confronto aí que tá tendo nesse primeiro livro. Não tenho ideia do que vai ser. Então, gente, ele é um livro bom, mas ele é um livro muito lento. É isso que eu tô sentindo. Eu ainda tô usando o meu delineador de carimbinho. Eu adorei, gente. Ele é muito prático, olha. Só que às vezes eu coloco torto, ó. Tipo, esse tá mais pra baixo, esse tá mais pra cima. Mas faz parte. Gente, tá um barulho de vendaval, porque tá vindo um temporal aqui pra Santa Maria hoje. Não sei se vocês conseguem escutar de fundo, mas o vento tá muito forte, tá dando um pouquinho de medo. Eu vou testar agora o iluminador. Vamos ver. Eu vou ter que aplicar bem pouquinho, porque eu vi que ele é muito forte. Eu vou usar o meu pincel. Deixa eu ver, acho que eu vou passar assim. Só um pouquinho aqui. Nossa, ele é muito forte. Eu já aproximo a câmera aqui pra vocês verem depois. Ai, mas ele é muito lindo. Tipo, as partículas, assim, ficam espalhadas. Ai, muito bonito. Ele é bem douradinho. Deixa eu pintar um pouquinho aqui. O nariz fica um pouquinho iluminado. Ai! Sujou um pouquinho na pontinha do nariz. Eu acho que eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó. No cantinho. Com o dedo mesmo. Ai, fica bem lindinho, ó, no cantinho. Adorei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, na luz. Ó. Olha, gente, ele fica muito... Ó, de longe, não fica tanto, mas dependendo de como você vira, assim, ó, ele aparece aqui no nariz também, ó. Adorei! Levou 84 anos, mas finalmente eu terminei, gente, Cidade de Jade. Glória a Deus, terminei esse livro. Nossa, ele foi muito lento esse livro. Ele demorou muito mais tempo do que eu achei que ia levar. E foi uma leitura, no geral, assim, muito cansativa, que eu acabei não curtindo muito. Se for parar pra pensar assim, teve poucas coisas que eu gostei no livro. Mais especificamente, teve 2 personagens que eu achava interessantes. A Shay e o Aiden são os meus personagens favoritos. E tudo envolvendo eles, assim, pra mim é a melhor parte do livro. Até ali no final da história, o que envolve eles dois, assim, é a parte que eu mais gosto. O personagem do Hilo, eu achava ele insuportável, assim, em muitos momentos. Eu não curti muito ele. E chegando no final da história, teve, assim, um grande acontecimento. 2 cenas de ação muito boas. Ou uma cena... Não, acho que foi só uma cena de ação muito boa. O resto, gente, do livro, ele é totalmente... construção do que vem aí, sabe? Uma construção política, um emaranhamento... Ai, não sei falar a palavra. Um envolvimento político ali, eles construindo umas coisas de estratégias que levam muitas páginas demoradas, assim. Ai, não consegui curtir, gente. Eu achei a maior parte do livro muito chato. E por conta disso, eu vou dar 3 estrelas para Cidade de Jade. Infelizmente, não foi uma fantasia 5 estrelas, como eu imaginava. Realmente, é uma fantasia que não funciona muito comigo. Mas eu consegui marcar bastante coisa aqui no livro, pro livro Viajante. Mas teve muitas outras coisas aqui, ó, que ficaram sem marcar, porque eu só achava chato. Não aguentava mais, assim, ó, muitas partes do livro. Eu acho que o Aiden é um personagem bem promissor ali para os próximos livros da série. Ele é um personagem muito queridinho, é o personagem mais jovem e então que dá aquela promessa de vir muitas coisas interessantes dele. Achei que a personagem feminina aqui da história da família também é a personagem mais inteligente entre todos os irmãos. Então até tem assim uns ganchinhos que dá um interesse de você ler os próximos livros, mas eu acho que eu não vou ler. Gente, eu acho que eu não vou dar chance, não vou ler os outros livros dessa série. Infelizmente não funcionou muito comigo. Mas para quem tá cansado aí de livros mais do mesmo, romantasias, e você quer uma fantasia mais política, uma fantasia mais adulta, mais demorada, assim, que não tem um ritmo frenético, assim, que você vai ler com calma. Tá aí, ó, recomendação para vocês, gente. Eu acho que eu não tava na vibe de ler um livro assim no momento. Peguei ele no momento errado para ler. Mas vamos ver, às vezes, se as minhas apoiadoras, né, do Catarse, as meninas que vão ler também esse livro agora, que eu vou mandar ele para casa da Thay, elas vão ler o livro aí ao longo do ano.
se elas concordam comigo também, porque daí às vezes não era isso que eu tô achando, né? Que foi só um momento. Às vezes o livro é chato mesmo, outras pessoas vão achar ele chato. Então comente aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. Se vocês acharam ele meio chatão também. Mas eu sei que ele é favorito de algumas pessoas, ele tem uma nota muito boa lá fora. Mas não sei, talvez não foi a minha vibe mesmo essa leitura. E eu espero nesse vlog encontrar aí uma fantasia 5 estrelas. Eu espero que a minha previsão de fantasia 5 estrelas esteja certa. Agora eu estou lendo Uma Janela Sombria. Gente, esse livro aqui eu comprei na Bienal do Livro e ele também tá sendo um livro viajante lá com outro grupo do Catarse, porque eu separei 4 grupos, então vão ser 4 livros viajantes. E nesse vlog vão ter 3 livros, que são as 3 fantasias que a gente acabou escolhendo para ler. Essa fantasia aqui, ó, ela promete ser um livro 5 estrelas também, porque eu acho, se eu não me engano, ele estava na minha lista das fantasias mais aguardadas do ano também. Lá no começo do ano eu gravei esse vídeo. E depois eu vi as pessoas lendo e falando muito bem desse livro e eu fiquei muito interessada que ele acabava sendo um livro que surpreendia os leitores. Então eu espero ser bastante surpreendida com ele. E tá sendo uma leitura muito gostosa, eu tô bastante focada nessa leitura. Eu já estou na página 190, olha aqui, ó, estou chegando na metade do livro, então vai dar para falar bastante coisa para vocês. Aqui, ó, terminei a primeira parte do livro e já comecei um pouquinho da segunda parte. Nesse livro, nós temos um lugar em que a magia não vem de graça, tem consequências. E daí, nesse lugar assim, ó, que é bem sinistro, existe uma infecção. Algumas pessoas acabam sendo infectadas no sentido de que as veias delas acabam se transformando assim, parece lama assim escorrendo pelas veias delas, uma coisa assim, uma veia escura, né, uma veia preta assim, que é como se fosse uma infecção que a pessoa acaba tendo junto com uma febre. E essa infecção resulta em um poder mágico, a pessoa acaba adquirindo poder. Porém, essas pessoas acabam sendo condenadas à morte, porque esse tipo de poder, essa infecção, ela acaba meio que enlouquecendo a pessoa depois. Então, o rei do lugar, ele acaba condenando essas pessoas à morte. Então, é muito preocupante você acabar se infectando e sendo uma pessoa infectada. E daí, a nossa protagonista do livro, ela foi infectada e daí ela vive em segredo, né? Ninguém pode saber que ela foi infectada, só a família dela sabe disso. Mas ela tem um outro segredo que nem a família dela sabe. Ela tem um monstro habitando dentro dela, dentro da mente dela. Esse monstro se chama Pesadelo. Como que ela adquiriu esse monstro, gente? Foi através das cartas da Providência, que é esse baralhinho aqui, ó, que vem de brinde junto com o livro. São as cartas da Providência. Então, nesse lugar, nesse reino, nós também temos magia através dessas cartas. Tem toda uma história por trás de como que foi criada essas cartas, mas resumindo como que elas funcionam, as pessoas que possuem essas cartas podem tocar nelas e ter alguns poderes mágicos tocando essas cartas. E daí quem tem essas cartas acabam sendo pessoas poderosas. Então o rei, por exemplo, ali é uma pessoa muito interessada em ter essas cartas em sua posse. E uma das cartas, gente, é o Pesadelo, que foi uma carta que a protagonista acabou tocando quando ela era criança. E depois disso, depois que ela tocou essa carta, que o monstro, que o Pesadelo habitou dentro dela. E faz 11 anos que ela tem esse monstro dentro dela. Esse monstro, gente, ele é como se fosse o Venom, sabe, da história da Marvel, só que ele não instiga ela a fazer coisas ruins, tá? O que ele faz é ele dá algumas habilidades para ela, por exemplo, ele deixa ela mais forte, ela consegue ser uma guerreira, porque ele dá algumas habilidades para ela. É meio confuso essa parte aí dos poderes, né? Por que que esse monstro entrou dentro dela, por exemplo? Mas tem toda uma explicação certinha, gente. Eu não quero ficar dando detalhes para vocês, porque daí daria spoiler. E o livro, ele explica muito bem, ele até repete muitas vezes as explicações, e esse é o único ponto negativo que eu encontrei, assim, no livro, por enquanto, é que ele repete muito, assim, essas explicações. Então,
Quando vocês lerem, vocês vão entender melhor como que funciona a magia desse lugar, como que funcionam as cartas, principalmente porque esse daqui é o ponto-chave do livro. Eles vão precisar reunir todas essas cartas para acabar com esse negócio das infecções do lugar. Então tem toda a historinha do que aconteceu com esse lugar, como que faz para destruir isso, por que que eles querem fazer isso. É muita coisa, gente, muita explicação, mas vocês vão entender muito bem. E vocês sabem que quando tem assim um sistema de magia, um lugar assim com várias explicaçõezinhas diferenciadas, eu adoro. Eu adoro fantasias assim, e é por isso que eu tô gostando muito do livro. Eu achei esse sistema de magia a respeito das cartas e como que essa infecção aí dá poderes para os personagens, assim, é bem interessante. Eu me envolvi bastante nisso. O nome da protagonista eu não falei pra vocês, né? É Elspeth. E daí tem um outro personagem que também vai ser protagonista da história, que é o Ravin. O Ravin, ele é primo do príncipe do lugar. Ele faz parte ali de uma das famílias poderosas e ele é como se fosse um cara ali da guarda real, tá? Pra vocês se situarem. E ele acaba se aproximando bastante ali da Elspeth porque eles vão ter ali uma missão em comum. Então eu tô nessa parte aí do livro, depois de toda essa apresentação do universo, depois dessa apresentação dos personagens, eu tô nessa parte aí que agora vai pra ação, que eles realmente vão em busca de alguma coisa, vão atrás de alguma coisa. Então tá muito bom, gente, eu estou gostando muito do livro. E a respeito do pesadelo ali que fica na mente dela, é bem misterioso, assim, porque dá pra saber que ele não revela algumas coisas sobre ele, como que ele tá ali convivendo com ela todo esse tempo, qual que é a história dele, do pesadelo, a história real, assim, sobre essas cartas, se realmente o que eles vão fazer vai dar certo ou não. Eu acho que tem muitas revelações bem interessantes por aí. Então, esse livro, eu tô achando que ele pode ser 5 estrelas. Tô sentindo que esse livro aqui, ó, vai funcionar muito comigo. Ele tem 420 páginas, então eu vou ver se eu termino aí na semana que vem esse livro. E daí eu comento pra vocês o que que eu achei, se realmente ele manteve aí as minhas expectativas. Eu terminei Uma Janela Sombria, gente. Esse livro aqui, ele foi uma fantasia muito legal. Eu acho que o que eu mais gostei desse livro, nessa fantasia, foi a parte do sistema de magia, como que funcionava as cartas, como que eles acessavam os poderes pelas cartas. Essa história antiga também, ali, que daí eles precisam reunir as cartas para acabar com a infecção. Você vai encaixando as peças dessas coisas e também a respeito do monstro, né, que tá ali na mente dela. Isso é um mistério, assim, que você fica muito curioso para descobrir no livro. Quando é revelado, assim, é bem interessante, é muito legal. Mas a minha nota do livro vai ser 4 estrelas, porque eu senti que ele é muito repetitivo em alguns momentos. Não em cenas, mas as falas. Eles ficavam repetindo muito algumas revelações, algumas coisas sobre as cartas. Parecia que você já sabia aquelas coisas e estava ali repetindo de novo aquelas frases, sabe? Isso me incomodou um pouco. Outra coisa que o livro enrola um pouquinho ali, não tem umas partes que não acontece muita coisa interessante, tanto que teve um acontecimento ali que quando aconteceu assim, muito simples, eu fiquei, nossa, se ela tivesse feito tal coisa, teria poupado ali uns 10 capítulos do livro, sabe? Tipo, eles fizeram todo um auê por uma coisa e era mais simples do que eles pensavam, digamos assim. Essas coisinhas, assim, no desenvolvimento da história mesmo. Outra coisa que eu não curti muito e fez com que o livro não seja 5 estrelas é o romance. Eu acho que quem vai ler esse livro na expectativa da romantasia, do romance mesmo, se decepciona muito, porque o romance é muito fraco. Muito fraco o romance, assim, ó, cenas românticas, assim, ó, é 1% da história, assim, uma cena do livro. E não é que ele seja devagar o romance, é que parece que não tem a química mesmo ali do livro. Porque quando nós temos um slow burn, né, um romance que acontece devagar, você fica muito naquela expectativa deles ficarem. Tem muitas cenas assim que é quase, né, que eles ficam e você fica se segurando muito. E nesse livro não tem isso.
não tem nada, gente, de química, de conexão ali entre eles. Eu senti esse casal muito fraco mesmo. Então, o romance não é o ponto forte desse livro. O mais legal dele mesmo é o sistema de magia, que pra mim foi a parte que eu mais gostei. O final me deixou curiosa aí para ler o próximo livro, que é uma duologia, e eu acho que tá bom ser uma duologia, vai ser bem interessante ver o próximo livro. Eu tenho algumas teorias do que pode acontecer ali com esse gancho que nós temos para o próximo. E assim, bem interessante o que pode ter no outro livro. E me diverti muito com essa leitura, gente. É uma fantasia meio sombria, né? Que combina aí com esse mês do Halloween. Ela fala de maldições. Esse monstro na cabeça dela, a gente é uma incógnita, né? A gente não sabe direito o que ele vai fazer, o que ele tá tramando. Então, recomendo para vocês Uma Janela Sombria. Eu espero que a editora lance logo o próximo livro, mas não deve demorar muito mesmo. E eu marquei bastante coisa no livro, gente, mas depois eu me toquei que eu coloquei um post-it branco, assim, ó, meio transparente. Olha o jeito que ficou. Mas ficou interessante. Esse daqui é um livro viajante, né? Eu comentei pra vocês que daí eu vou enviar ele agora pra uma apoiadora do Catarse, que é a próxima da lista pra ler. As minhas anotações ficaram em cinza, assim, ó. Só que o post-it, ele é transparente. Um post-it branco. Mas ficou conceitual, assim. Ficou aesthetic o meu post-it. É que, na verdade, eu pensava que ele era cinza. Pensava que ele era um cinza clarinho, mas na verdade ele é branco mesmo. Enfim, infelizmente esse livro não vai ficar aqui em casa. Eu acho que quando lançar o segundo livro eu vou comprar ele de novo, pra ter ele aqui na minha coleção também. Agora eu tô lendo esse livro aqui, ó, O Que o Rio Sabe, da Isabel Ibanes. Esse daqui também é um livro viajante lá do Catarse. É o último dessa leva aí de livros viajantes, depois só o ano que vem, porque agora as próximas pessoas vão ler, vai durar mais ou menos aí um semestre de leitura, né, para todo mundo ler, pra gente depois discutir sobre o livro. Eu acho que só no final do ano ou no começo do ano que vem. Então, eu estou terminando os livros viajantes. Esse daqui é o último livro desse vlog. E que se encaixa aí, ó, 3 fantasias que no começo do ano eu tinha colocado na minha lista de fantasias mais aguardadas do ano. Esse livro estava na lista também, se eu não me engano. Ou eu ia colocar ele na lista. Agora eu não tenho certeza se ele tá na lista, gente, mas eu lembro que eu tinha visto que ele ia ser lançado desde o começo do ano. Agora eu não lembro se eu tirei ele da lista porque eu tive que colocar só 30 livros para não ficar um vídeo muito longo. Eu não lembro se ele ainda ficou naquela lista. Mas enfim, era um livro que eu estava com expectativa de gostar, porque, gente, ele promete ser uma mistura de A Múmia com Morte no Nilo. Eu sou muito fã do filme da Múmia, era um filme que eu gostava muito quando eu era criança. E A Morte no Nilo, né, livro da Agatha Christie, adoro demais. Esse livro aqui, ele é uma ficção histórica também, digamos, mas ele tem uma pitada de fantasia. Ele se passa no século XIX. Nós temos uma menina onde os pais dela, eles vivem viajando para o Egito para trabalhar em uma escavação. Na verdade, eles são financiadores dessa escavação, eles que dão o dinheiro ali para que essa escavação aconteça lá no Egito. E meio que dá para perceber ali que eles encontram artefatos mágicos nessas escavações. E ela não fica muito assim com os pais dela, sabe? Os pais dela vivem viajando. E daí ela recebeu ali, a última carta que ela recebeu do pai dela, veio junto um anel, que quando ela tocou nesse anel, ela sentiu magia fluindo desse anel, e essa magia meio que pertenceu a ela. Tem toda uma explicação sobre essa magia pertencente aos objetos, que é muito legal. Eu até vou ler aqui um trechinho para vocês que explica. Eu vou ler só um trechinho porque ele tem muitas explicações, mas só para vocês terem uma ideia. Aquele era o problema com a maioria das coisas tocadas pela magia. Qualquer particularidades do feitiço original enfraqueciam-se, esvaindo-se aos poucos conforme o objeto trocava de mãos. Mas isso não impedia meu pai de colecionar o máximo possível de objetos contaminados por magia. Então, conforme as pessoas tocavam nos objetos, essa magia era transferida. E quanto mais o objeto era tocado por mais pessoas, mais essa magia ia se perdendo. Eu achei isso muito interessante a respeito dos artefatos mágicos que a gente tem nesse livro. Mas daí, no começo da história, ela recebe uma carta dizendo que os pais dela morreram em uma expedição lá no Egito. Na verdade, eles estão desaparecidos, mas por causa das condições que eles desapareceram,
né, foi constatado que eles estão mortos. E daí ela resolve ir para o Egito encontrar com o seu outro tio. E o tio que tá lá no Egito é o irmão da mãe dela. Então ela vai pro Egito para encontrar com esse tio porque agora ele é o responsável, o tutor dela. Mas na verdade ela vai lá de surpresa, porque ela chega lá, o tio dela diz que não é para ela estar lá, ele até compra uma passagem de volta para ela. Ah, inclusive esqueci de comentar que ela mora na Argentina. Ele compra essa passagem para ela voltar para a Argentina. A autora também é uma autora argentina aqui desse livro. Mas ela, como é muito teimosa, ela quer saber mais ali sobre a vida dos pais dela no Egito, sobre o que aconteceu com os pais dela. Então ela fica muito persistente e acaba ficando lá no Egito para descobrir sobre essa expedição que os pais dela financiavam e o que o tio dela tá trabalhando, porque o tio dela também estava nisso. E aos poucos a gente vai descobrindo mais sobre essas escavações, sobre esses artefatos mágicos, e fica esse mistério aí do que aconteceu com os pais dela. Então, por isso que ele é comparado com Morte no Nilo também, porque tem esse mistério aí na história, além da parte, né, mágica também, e vai ter muitas aventuras. O livro também vai ter romance, porque nós temos um ajudante ali, um cara que trabalha com o tio dela, que é para ser um possível par romântico para nossa protagonista. Nós também temos algumas partes pelo ponto de vista dele, então é como se ele fosse um protagonista da história também. E eu curti bastante ele, só que ele guarda muitos segredos também, né? Ele e o tio dela são pessoas assim misteriosas. Agora eu cheguei na parte 3 do livro aqui, gente. Eu já estou na página 212, que é a metade do livro, então eu tava quase esquecendo aqui de vir contar para vocês sobre a minha leitura atual. Eu estou achando o livro bem divertido. Eu tô gostando bastante da vibe dele, da ambientação, tanto dos lugares que essa história está se passando, quanto da época também que essa história está se passando. Eu acho que fica diferente, tá me envolvendo bastante. Os personagens têm muitos mistérios, assim, você se desconfia de muitas pessoas que tem aqui, todos os que estavam envolvidos ali com os pais dela. E você fica muito curioso, assim, com esse mistério, né, do que aconteceu. E as partes mágicas ainda não é o forte da história, mas tem algumas explicaçõezinhas bem legais sobre o que é essa procura, essa expedição que eles estão envolvidos. É algo interessante, que é um detalhezinho que eu não vou contar pra vocês, que é melhor vocês descobrirem lendo o livro. Porém, eu achava que o livro, pelo menos até essa metade aqui que eu li, ia ter muito mais aventuras e desvendar segredos, desvendar mistérios, desvendar enigmas, talvez das escavações, como é a múmia, que é a comparação que eles colocaram aqui. Eu pensei que ia ter muito mais disso, e nessa primeira metade do livro eu achei que não aconteceu tanta coisa. Então é minha única ressalva de que talvez o livro não seja 5 estrelas, porque eu esperava muito mais cenas de aventuras e ainda não teve tantas cenas de aventuras assim no livro, principalmente a respeito de decifrar enigmas. Eu queria que tivesse assim, decifrar enigmas na história, igual acontece mesmo no filme da Múmia, Indiana Jones, essas coisas assim. Eu acho que o livro prometia isso e ele não tá entregando muito disso por enquanto. Então é a única ressalva que eu tenho, mas estou curtindo, estou achando a leitura bem divertida, eu estou achando a protagonista, assim, bem pulso firme, assim, ela vai atrás das coisas e ninguém vai impedir ela de descobrir as coisas por ela mesma. Então eu acho que a gente vai descobrir bastante coisa por conta da impulsividade dela, da persistência dela. Isso faz com que ela seja uma protagonista bem legal. Gente, eu adoro que o livro é bem molinho. Eu adoro, porque, ó, ele se larga assim, ó, em qualquer página, ó, no começo, no fim. Eu adoro que ele é molinho. Deixa eu mostrar também um detalhe que ele tem aqui, ó, a ilustração. Esse aqui é o protagonista, o Whitford. E aqui tem a imagem da Inês também, gente. Olha que linda. Muito legal esses detalhes. Gente, estou com vizinhos novos no apartamento de cima e simplesmente eles estão sapateando. Estão simplesmente batendo pé assim, ó, bem na hora que eu vou gravar o vídeo. Enfim, não sei o que rolou. Mas estou aqui para atualizar vocês da leitura de O que o Rio Sabe. Terminei esse livro, ele foi um livro até rápido de ler pela quantidade de páginas que ele tem, eu achei que eu li ele bem rápido, mas eu vou dizer pra vocês que ele prometeu tudo e não entregou.
Infelizmente, eu acho que faltou muito de entrega desse livro. Você chega no final da leitura com muitas perguntas que não foram respondidas, que ficou tudo para o próximo livro. Não acontece tantas coisas assim, apesar da leitura ser rápida. Eu senti que faltou um pouco mais de entrega. A autora não entregou tanta coisa assim nesse livro. Tem algumas respostas, mas dá a impressão que faltou, sabe? Faltou o que ele prometia. Aventuras que ele prometia, assim, no deserto, de enigmas, artefatos mágicos, fantasia, assim, ó, não entrega tanto, tá? Então, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada com isso. O romance teve altos e baixos. Eu acho que em alguns momentos eu não sentia tanta conexão entre eles. Em outros momentos eu gostava de alguns diálogos que eles tinham. Porque a nossa protagonista, ela provocava ele em alguns momentos. Ela era engraçadinha, sabe, com ele. E eles eram engraçadinhos, assim, um com o outro. Então eu gostava desses momentos engraçadinhos deles, assim, que ela meio que provocava ele. O final dessa relação deles, assim, acabou surpreendendo. E o epílogo do livro, gente, me deixou de boca aberta. Eu fiquei chocada com esse epílogo. Eu fiquei, quê? Como assim? Me deixa isso ali na última frase do livro, tá? Não dá pra ler a última frase do livro, gente, que vocês pegam um spoiler. Daí ficou esse negócio aí pro próximo livro. Eu não tinha certeza se eu ia ler o próximo livro, mas com esse final aqui, com esse epílogo, agora eu quero saber o que vai acontecer com isso que ela colocou aqui. Eu fiquei revoltada. Fiquei um pouco revoltada. Enfim, quero saber mais sobre. Foi uma leitura divertida, uma leitura gostosa, que não foi cansativa. Mas é o que eu falei pra vocês, eu acho que ele prometia muita coisa e não entregou, assim, as coisas que ele prometia. No final você termina o livro e você fica refletindo um pouco, assim, de que faltou as coisas que você tinha expectativa quando você começou a leitura. Falta muito. Ah, e teve uma coisa que me deixou muito revoltada em relação a uma personagem do livro, o que acabou acontecendo ali em volta dessa personagem. Eu fiquei muito revoltada. Não concordei com isso. Eu acho que foi um desperdício, assim, pra história o que a autora fez. Então eu fiquei muito revoltada com isso. Então, infelizmente, gente, a minha nota do livro vai ser 3,5. Não foi um livro 5 estrelas. Eu imaginava que ele poderia ser um livro 5 estrelas. Eu estava muito animada no começo da leitura. Mas realmente eu acho que faltou muita coisa para ele ser um livro 5 estrelas, um livro favorito. Eu quase fiquei em dúvida se eu ia ler a continuação ou não. Eu acho que ele tem uma premissa muito poderosa, uma premissa que podia ser melhor elaborada, mas ficou um pouco simples. Eu acho que poderia ser uma fantasia mais interessante, mais complexa em algumas situações, e acabou ficando mais simples, sabe? Em muitos momentos, a protagonista me lembrava a Audrey de Rastro de Sangue. Vocês conhecem essa série? Ela também é de época e nós temos uma personagem bem determinada, um pouco à frente do seu tempo. Então, a nossa protagonista desse livro lembra a Audrey. Se vocês querem, assim, uma comparação, eu acho um pouco parecido com aquela série. Mas o casal da série do Rastro de Sangue, eu gostei muito mais, assim, da química deles do que o casal desse livro aqui. E eu acho também que o livro tem muitos personagens envolvidos em questões políticas, digamos assim, que não são muito bem explorados, porque às vezes eles apareciam assim na história e eu não sabia direito quem eles eram, sabe? Só eram mencionados os nomes deles, alguma coisinha sobre eles, mas você não tinha embasamento para saber quem eram esses personagens, somente o tio dela era importante. Os outros caras ali que trabalhavam com o tio dela, os inimigos da história ali também, os vilões, sabe? Não tem muita profundidade nisso, você não sabe direito quem eles são, então eu acho que faltou um pouco da construção disso. Para mim eram todos nomes aleatórios de caras aqui na história que eu sabia que eles não prestavam e não dava pra confiar neles. Teve um outro carinha ali que tava na embarcação ali junto com o tio dela, que era tipo um sócio dele. Ele tava ali com a filha dele e no final do livro você não entende realmente qual que era a função dele na história. O que ele tava realmente fazendo ali, ele e a filha dele. Tipo, são personagens só colocados ali sem nenhum embasamento, você não sabe nada sobre eles. Sobre o que eles estão fazendo, qual que é a importância deles.
Tem também ali o cunhado do tio dela, que ele é o cara que começou essa expedição, começou essa procura, nessa escavação deles ali no Egito. Ele é o cara que é o dono da expedição. E ele quase nem aparece, ele não tem também importância, você não sabe direito quem ele é, ele não tem fala, não tem voz na história. Então eu senti que a autora colocou muitos personagens assim, que só são nomes aleatórios e você não sabe muita coisa sobre eles, você não tem profundidade, você não tem história nesses personagens. Essa aí é uma grande reclamação aí que eu tenho pra vocês do que faltou assim no livro. Eu acho que faltou muita coisa. E é essa a opinião que eu tenho para dar para vocês. Me conte nos comentários se vocês gostaram aí desse vlog, qual desses livros chamaram a atenção para vocês lerem também. Infelizmente eles não superaram a minha expectativa, mas eu vou continuar aí na luta de encontrar aí uma nova fantasia 5 estrelas, uma nova fantasia para eu amar. Eu vou deixar o link dos livros aqui na caixa de descrição, vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. Entrem no meu canal de notícias do Telegram, eu vou deixar o link aqui que vocês entram lá, tem todos os links, promoções de livros, vocês encontram nesse canal de notícias e também entrem no meu clube do livro pelo Catarse, tem outros benefícios que vocês podem ver lá. O livro Viajante, que aconteceu, né, com esses 3 livros, tá fechado, né, os grupos do livro Viajante, mas você pode entrar na fila de espera aí pro ano que vem, você participar também dessa dinâmica. Enquanto isso, você pode participar aí das leituras coletivas que a gente faz lá no grupo também. E aqui do lado eu vou deixar a playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!